Muitas vezes você caminha por ambientes acreditando que está sendo agradável ou interessante, enquanto na verdade as pessoas ao seu redor estão contando os segundos para se livrarem da sua presença sufocante. O pior cego é aquele que não percebe que o seu comportamento está afastando aliados. No Império dos Vencedores, a inteligência social é uma ferramenta de sobrevivência e domínio, e ser uma pessoa chata é o caminho mais rápido para o isolamento e para a perda de oportunidades valiosas. Se você não consegue ler o ambiente, você está operando no escuro e cavando a sua própria cova. O primeiro sinal de que você se tornou um fardo social é quando as pessoas param de fazer perguntas sobre a sua vida e apenas emitem respostas curtas para encerrar o assunto rapidamente. Elas não estão interessadas na sua história, elas estão apenas sendo educadas enquanto buscam uma saída. Se você percebe que os grupos de conversa se desfazem ou mudam de foco assim que você se aproxima, entenda que a sua energia está interrompendo o fluxo natural do ambiente. Ser chato é ser um ruído constante que ninguém deseja ouvir, mas que todos suportam por pura conveniência social. Outro sinal alarmante é quando você percebe que é sempre o último a saber das coisas, ou que nunca é convidado para os encontros espontâneos que acontecem fora do radar oficial. As pessoas não esqueceram de você. Por acaso, elas escolheram deliberadamente não lidar com a sua chatice hoje. A pessoa chata geralmente sofre do mal do monólogo, acreditando que as suas opiniões e experiências são o centro do universo e que todos devem parar para prestar attention. Se você fala mais do que ouve, você não está conversando, você está sequestrando a atenção alheia de forma egoísta. Preste atenção na linguagem corporal daqueles que te cercam, pois os pés apontados para a porta e os olhares constantes para o relógio são gritos silenciosos de socorro. Se você ignora esses sinais óbvios, você está demonstrando uma falta grave de empatia e de percepção estratégica real. Muitos acreditam que ser honesto é o mesmo que ser inconveniente, disparando críticas desnecessárias disfarçadas de sinceridade em momentos totalmente inadequados. O chato sincero é apenas alguém sem filtro que usa a verdade como uma arma para esconder a sua própria insegurança. Quando as pessoas começam a usar desculpas genéricas de cansaço ou de trabalho acumulado para não passarem tempo com você, o diagnóstico de chatice está praticamente confirmado. Ninguém está tão ocupado assim o tempo todo. Eles apenas não querem gastar a energia vital deles com você. O soberano entende que a sua presença deve ser um prêmio e não uma punição para os outros. E para isso, é preciso saber a hora exata de entrar e principalmente a hora de sair. Ser chato é um imposto alto que você paga com o seu networking e com o respeito que os outros teriam por você. A segunda fase deste diagnóstico brutal foca naqueles que usam a reclamação constante como forma de interação social, contaminando o ambiente com uma nuvem de negatividade pesada. Ninguém aguenta o profeta do apocalipse que sempre encontra um problema para cada solução apresentada por terceiros. Se você é conhecido como aquele que sempre tem uma doença, um problema financeiro ou uma injustiça para contar, saiba que as pessoas estão te evitando para proteger a própria sanidade. O chato vitimista drena a energia do grupo e transforma qualquer celebração em um velório particular. Outro comportamento destrutivo é a necessidade patológica de corrigir os outros em detalhes irrelevantes apenas para demonstrar uma superioridade intelectual barata e vazia. O professor de tudo é uma figura detestada que interrompe o raciocínio alheio para brilhar sozinho na conversa. Se você percebe que as pessoas ao seu redor trocam olhares rápidos e significativos quando você começa a falar, entenda que você se tornou a piada interna daquele círculo social. Esse silêncio cúmplice entre os outros é o sinal mais claro de que a sua reputação de chato já está consolidada. A pessoa inconveniente também é aquela que não respeita o espaço físico e a privacidade dos outros, fazendo perguntas íntimas ou tocando as pessoas de forma invasiva e constante. A falta de limites é um traço marcante da chatice que gera um desconforto imediato e uma vontade de fuga rápida. Muitos chatos acreditam que são o espírito da festa e forçam uma intimidade que ainda não foi conquistada, agindo como se fossem melhores amigos de quem mal conhecem. Essa carência disfarçada de extroversão
É assustadora e afasta pessoas de alto valor que prezam por critério e discrição. Se você repete as mesmas histórias e as mesmas piadas exaustivamente, esperando a mesma reação de riso ou de surpresa, você perdeu a noção da novidade. O cérebro humano ignora o que é repetitivo. E a sua insistência em ser o centro das atenções com conteúdo velho é apenas patética e cansativa. Observe se as pessoas costumam te interromper com frequência ou se elas simplesmente mudam de assunto sem reconhecer o que você acabou de dizer para o grupo todo. Isso acontece quando o que você diz não agrega valor, não diverte e não desperta nenhuma curiosidade genuína nos seus ouvintes. O chato também é aquele que tenta competir em tudo, até nas desgraças, sempre afirmando que passou por algo pior ou maior do que a pessoa que está desabafando no momento. Essa necessidade de ser o protagonista, até no sofrimento alheio, demonstra uma falta de caráter e uma carência emocional profunda. No Império dos Vencedores, o silêncio é muitas vezes a jogada mais inteligente, pois ele preserva o mistério e evita que você se torne um ruído descartável na vida dos outros. Aprenda a observar antes de agir e a ouvir antes de falar, para que a sua presença seja desejada e não apenas suportada. A terceira parte desta análise trata da incapacidade de adaptar o discurso conforme o público, agindo da mesma forma em um enterro ou em uma festa de comemoração de vitórias. O chato é rígido e não consegue modular o seu tom de voz, os seus assuntos e a sua postura de acordo com a vibração do local. Se você percebe que as pessoas costumam ficar tensas ou em silêncio quando você entra na sala, saiba que a sua fama de ser alguém difícil ou pesado já chegou antes de você. A sua energia precede as suas palavras. E se ela for densa e desagradável, ninguém terá interesse em conhecer o seu conteúdo. Outro sinal claro de chatice é a obsessão por regras e por protocolos em momentos de descontração, agindo como o fiscal da diversão alheia e apontando erros o tempo todo. Ninguém gosta de ser vigiado ou julgado enquanto tenta relaxar. E o fiscal de conduta é sempre a primeira pessoa a ser excluída. Se você gasta muito tempo falando mal de terceiros para o grupo atual, saiba que todos estão pensando o que você dirá sobre eles quando eles não estiverem presentes no local. A fofoca constante é uma característica de mentes pequenas e chatas que não possuem nada de interessante para construir. A pessoa chata também é aquela que não aceita ser contrariada e transforma qualquer debate simples em uma guerra de egos que parece não ter fim e nem objetivo real. A teimosia cega em querer ter a última palavra esgota a paciência de quem possui uma mente mais evoluída e focada em resultados. Muitos não percebem que são chatos porque se cercam de pessoas que também são chatas ou que são dependentes demais para dizer a verdade nua e crua na cara deles. Se o seu círculo social é composto apenas por pessoas que nunca te desafiam, você provavelmente está estagnado em uma bolha de chatice. Observe se as pessoas costumam te dar respostas automáticas, como é verdade, pois é, ou que coisa, sem nunca elaborar um pensamento novo sobre o que você disse. Elas estão no modo de economia de energia, esperando apenas um momento em que você vai fechar a boca para que elas possam respirar. A falta de humor e a incapacidade de rir de si mesmo transformam você em uma pessoa pesada, que todos precisam tratar com pisar em ovos para não ofender a sua vaidade. Quem se leva a sério demais torna-se uma caricatura de si mesmo e uma presença extremamente cansativa para quem busca leveza. O chato também é o sabichão que sempre tem um conselho não solicitado para dar sobre a vida. A dieta, o trabalho ou os relacionamentos das outras pessoas do grupo. Dar conselhos sem que te peçam é uma forma de arrogância que sinaliza que você se acha superior aos outros ao seu redor agora. Ser um vencedor exige que você seja um mestre da calibração social, sabendo quando ser sério e quando ser leve, quando falar e quando ser apenas uma sombra discreta. A chatice é o oposto da soberania, pois ela te torna dependente da atenção alheia, enquanto a soberania te torna autossuficiente e magnético. A quarta e última parte deste roteiro foca na mudança de postura necessária para deixar de ser a pessoa que todos evitam e se tornar o líder que todos querem seguir. O primeiro passo é o reconhecimento humilde de que você pode estar sendo inconveniente e a decisão firme de mudar esse padrão agora. Pare de buscar validação constante e de tentar provar o seu valor através de palavras vazias
e de demonstrações de conhecimento que ninguém pediu para ouvir de você. O valor real é demonstrado através de ações consistentes e de resultados sólidos que falam muito mais alto do que qualquer discurso longo. Aprenda a fazer perguntas genuínas e a se interessar de verdade pela história das pessoas, transformando a conversa em uma troca de valor e não em um saque de atenção. Quando você faz o outro se sentir importante e ouvido, você se torna automaticamente uma pessoa interessante e desejada no grupo. Desenvolva o senso de oportunidade e aprenda a ler os sinais não verbais de desconforto, antes que seja tarde demais e a sua reputação sofra um dano irreversível e caro. Se a conversa esfriou, saia com elegância. Se o clima pesou, mude o tom. Se você percebeu que falou demais, silencie e observe. A psicologia do vencedor ensina que a escassez gera valor, então não esteja disponível o tempo todo e não seja a pessoa que sempre tem uma opinião para tudo o que acontece. Deixe que os outros sintam a sua falta e que fiquem curiosos sobre o que você está pensando ou fazendo no seu tempo livre. O chato é previsível e cansativo, enquanto o soberano é enigmático e focado em objetivos que transcendem a pequena fofoca ou a necessidade de aceitação social momentânea. Mude o seu foco do eu para o nós e veja como as portas que antes estavam trancadas começarão a se abrir com naturalidade. Lembre-se de que a inteligência emocional é um músculo que precisa ser treinado todos os dias através da auto-observação vocal rigorosa e da correção constante de rota. Não tenha medo do silêncio, pois ele é o espaço onde a sua autoridade é construída e onde o seu magnetismo pessoal ganha força e brilho. Se você descobriu que possui vários desses sinais, não se desespere, pois a consciência é o início da cura e da transformação em um homem de alto valor e impacto. O Império dos Vencedores é feito de pessoas que tiveram a coragem de olhar para as próprias falhas e de reconstruir a própria identidade social. A partir de hoje, comprometa-se a ser a pessoa que agrega, que ouve, que observa e que só interfere quando tem algo realmente valioso e transformador para oferecer. A sua transformação social será o reflexo da sua transformação interna e da sua busca incessante pela excelência em todas as áreas da vida. Encerramos este manifesto com o desafio de você se tornar o mestre da sua própria presença, alguém que todos respeitam e que ninguém ousa ignorar ou tratar como um fardo. O mundo pertence aos que sabem se conectar de forma estratégica e poderosa, deixando para trás a mediocridade da chatice e do isolamento.